Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Em uma estrada tão antiga que já existia séculos antes da chegada dos portugueses ao Brasil. Uma estrada que ligava o Oceano Atlântico às montanhas dos Andes, atravessava florestas, rios e milhares de quilômetros de território da América do Sul. E se eu te dissesse que essa rota foi construída e utilizada por povos indígenas muito antes da chegada dos europeus? Hoje vamos conhecer a fascinante história do caminho de Peabiru, um dos maiores e mais misteriosas redes de trilhas da América pré-colombiana. O caminho de Peabiru não era uma única estrada, mas uma extensa rede de trilhas que cruzavam o continente sul-americano. Esses caminhos ligavam o litoral brasileiro, São Paulo, Paraná e também Santa Catarina aos Andes. Os relatos dos primeiros exploradores descrevem uma trilha larga, bem definida e utilizada por milhares de indígenas. Em alguns trechos, o caminho chegou a ter mais de 1 metro de largura e era mantido limpo para facilitar a passagem. Os europeus ficaram admirados com o caminho. E a palavra Piabiru, que vem na língua tupi-guarani, os historiadores apresentam algumas interpretações da palavra, o caminho gramado amassado ou caminho de ida e volta, porque na verdade era utilizado pelos povos originais daqui do Brasil, não os incas e aqueles povos que ficavam nos Andes, Bolívia. Eram os, vamos chamar de brasileiros, né? Que iam até os Andes, atrás do milho, atrás da prata. Eles encontraram a civilização inca e as antecessores que já existiam naquela região, Peru, hoje é o Peru, Bolívia. Então, os povos que faziam comércio eram os povos indígenas daqui do lado do Atlântico. E eles trouxeram bastante coisa. O milho provavelmente veio pelo caminho de Piabiru. Os guaranis também faziam uma viagem espiritual. Eles acreditavam na terra sem mal. E os povos guaranis, para o Piabiru, era um caminho sagrado, um caminho aonde eles encontrariam o paraíso que eles imaginavam. No início do século XVI, um português chamado Aleixo Garcia ouviu as histórias sobre o poderoso império localizado além das montanhas. Guiado por índios, ele percorreu parte do caminho do Piabiru, rumo ao interior do continente. E sua expedição chegou a alcançar o território que era ligado ao Império Inca. Isso ocorreu antes mesmo da famosa conquista espanhola de Francisco Pizarro. Embora Aleixo Garcia tenha morrido na viagem, ele morreu no retorno. Sua viagem revelou para os europeus a existência de riquezas no interior da América do Sul. Para os portugueses que não tiveram esse contato com as civilizações mais avançadas, foi uma revelação assim estupenda, porque artefatos de prata eram encontrados no litoral atlântico daqui. Durante o século XVI e o século XVII, missionários jesuítas passaram a usar o trecho do Piabiru para fazer a catequese. As trilhas permitiam contato com aldeias e as missões se espalharam pelo continente. Os jesuítas registraram informações valiosas sobre os povos indígenas e as rotas que eles utilizavam. Graças a esses relatos, parte da história de Piabiru chegou até hoje, mas o caminho também foi utilizado por bandeirantes. Muitas expedições partiram do litoral e avançaram no interior utilizando trilhas indígenas já existentes. Esses caminhos facilitaram a exploração de regiões e contribuíram para a expansão do território que mais tarde se tornaria o Brasil.
os bandeirantes tinham um grande conhecimento sobre o Piabiru. Com o passar dos séculos, grande parte do Piabiru desapareceu. O crescimento das cidades, o avanço da agricultura e as mudanças na paisagem apagaram trechos inteiros da rota. Hoje, apenas algumas partes podem ser identificadas por pesquisadores. Mesmo assim, o caminho continua despertando o interesse de arqueólogos e historiadores e muitos aventureiros. O caminho do Piabiru prova a impressionante capacidade e a organização dos povos indígenas da América do Sul. Muito antes dos europeus chegarem, já existia uma rede de comunicação ligando regiões separadas por milhares de quilômetros. Mais do que uma estrada, o Piabiru foi uma grande ponte entre culturas e povos. E se você já tinha ouvido falar dessa estrada que cruza a América do Sul antes mesmo dos europeus, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal. E até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.